Todos com a paz do Senhor. Amém. Agradecendo a Deus essa rica oportunidade de estar aqui com os irmãos, rever aqui alguns amigos, nosso pastor Ariosaldo, que já faz um tempinho que a gente não se encontra, mas tudo é no tempo de Deus, segundo a sua vontade e propósito. Meu amigo Wagner eu já vejo com mais frequência, a gente, vez por outra, estamos ali num papo teológico, um café teológico, filosófico. A gente sempre está se encontrando ali no centro da cidade. E eu louvo a Deus pela vida dos dois, dos demais irmãos, e pela felicidade de estar aqui nessa noite. Eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23, um texto bastante conhecido, que retrata a crucificação de Jesus, dos versículos 33 ao 43. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23, 33 ao 43. Quantos acharam? Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o escarneciam e, chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quantos dizem amém? Amém. Meus queridos, essa passagem retrata a realidade de todos nós. E quando eu digo de todos nós, eu estou me referindo a todos nós, seres humanos, de toda a humanidade. Sobre a face da terra só existem dois tipos de gente, de pessoas, de povos. Não existe outros. Embora nós tenhamos, socialmente falando, nações, povos, línguas, mas diante de Deus nós estamos limitados a duas condições de vida, de existência. A palavra de Deus retrata isso aí quando Deus deixou registrado que havia um povo que servia a ele, para ele, e outro que não o servia. Quando nós lemos Mateus, ali 24, aquela passagem bastante conhecida, que Jesus fala de: estarão dois no campo, um será tomado e outro deixado, duas na moinha, um será levado e outro deixado. Ali não tem representação, como eu já vi até alguém pregar, de 50%, não é isso. Está sempre estabelecido as duas únicas condições de se existir sobre esta terra. Você só pode existir neste mundo agradando a Deus ou o aborrecendo, servindo ou desprezando o serviço. Não existe outra forma de se viver, o próprio Deus foi quem estabeleceu isso. Não existe uma outra forma de vida. Ou você está para Deus, ou você está contra Deus. Não tem meio termo, não tem opção. Jesus deixou claro dizendo que só existem dois caminhos. Um é espaçoso a porta, largo o caminho, cheio de vantagens, de aparentemente felicidade, uma vida boa,
um caminho bom de se trilhar, mas Jesus disse, olha, o fim dele é terrível. E o outro que ele disse que a porta era estreita, o caminho apertado, cheio de dificuldade, mas conduzia à salvação. Esta é a realidade da humanidade. Não tem como se fugir a isso, não tem como mudar isso. Não tem como você pensar em tomar uma posição de vida que não seja escolher entre o caminho largo e o estreito. Não tem como você tomar uma decisão e dizer, olha, a minha vida a partir de hoje vai ser distante, diferente de tudo isso. Eu vou me isolar e vou ser neutro. Não tem como. Ou você vai estar servindo a Deus, ou você vai estar rejeitando este serviço. Ou você vai estar amando e se agradando de Deus, ou rejeitando, odiando e detestando até a Deus. E aí alguém pode pensar, mas não, eu acredito em Deus, eu falo de Deus, eu acho que Ele é muito bom. Tem um provérbio que diz que uma ação vale mais do que 1000 palavras. Você talvez nunca verbalmente tenha proferido nada que desagrade a Deus ou que agrave a Deus. Você nunca pronunciou nenhuma palavra contra Deus, nunca até murmurou, blasfemou, mas as suas atitudes podem estar todos os dias blasfemando, murmurando, agravando, desagradando, porque diante de Deus não vale aquilo que nós dizemos, mas vale aquilo que nós fazemos. Para Deus, o que de fato importa são as intenções do coração. Eu costumo dizer que crente mente mais quando vai orar do que em qualquer outro momento da vida. Porque às vezes está vivendo uma situação difícil, um problema, lutando há anos, e no seu íntimo, no seu coração, no seu ser, você está colocando sobre Deus a responsabilidade deste mal, deste problema. Você pode até não dizer, mas o seu sentimento é, meu Deus, Ele podia me dar vitória, podia resolver e não faz. Onde é que está o amor? Cadê a justiça? Eu estou servindo. Asaf escreveu um dos salmos e ele retratou isso. Aí as pessoas estão vivendo com esta amargura, essa tristeza, esse sentimento, mas na hora de orar, aí ele se sente na presença de Deus, ele entende que vai para a presença de Deus, vai para perto de Deus, aí ele muda a tônica da coisa. Às vezes ele passa o dia todo, nas suas ações, no seu interior, com essa prática, com esta fala, mas aí de noite, na hora de dormir, e até, como eu digo, a oração do medo, porque o sujeito, toda vez que vai dormir, quando ele ora, ele não tem certeza de que ele vai se levantar no outro dia. Geralmente, quando a gente não tem muita convicção da nossa vida cristã, nós fazemos uma oração meio temerosa. E aí ele vai para Deus e começa: ó Altíssimo Deus, maravilhoso, grandiosíssimo Pai, olha, eu não tenho palavras para expressar. Durante o dia, o seu sentimento foi de que Deus tinha que ter resolvido o problema. Mas de noite, na hora de orar, o medo, aí vem: Deus, tu és maravilhoso. Está mentindo, porque Deus sabe que no íntimo o sentimento não era este. E aí nós precisamos entender que Deus não está aí preocupado com aquilo que nós falamos. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver Jesus tratando sempre com os homens pelo que eles sentiam. Eles chegavam para Jesus apresentando uma coisa, mas Jesus conhecia a intenção dos corações, nunca respondeu pelo que eles falaram, mas pelo que eles estavam pensando. Porque para Deus não vale as tuas palavras, mas vale o teu coração. É por isso que Deus diz assim, olha, sacrifício para mim é um coração quebrantado, sincero.
É um coração que chega para Deus e diz, olha Deus, eu estou sofrendo e eu não estou gostando. Não é aquela coisa de sentir que não está gostando e chegar para Deus, tu és maravilhoso. Deus nunca vai pela expressão da tua boca, Ele vai pelo teu coração. Seja sincero com Deus. Tenha um coração quebrantado diante de Deus. Apresente a Deus aquilo que você de fato é e sente. Mas nós estamos vivendo um período tão difícil que a hipocrisia tomou conta da vida da igreja, que está uma coisa séria. Vivemos de hipocrisia, até perante Deus, nessa relação pessoal direta, nós estamos sendo hipócritas. Então não é aquilo que você diz, expressa, mas é o que você vive. É como você pensa, é como você sente. É como você se posiciona nessa vida. Então não tem como você escolher um meio termo. Ou você vai estar na condição deste primeiro ladrão, ou você vai estar na condição do segundo. Esses dois ladrões representam exatamente a condição da humanidade. O primeiro zombou, escarneceu, desacreditou. E é o que a maioria esmagadora da humanidade faz. Ele olhou para Jesus e a sua visão foi de um homem comum, talvez até um criminoso como ele. Se estava ali na cruz, é porque de fato merecia. Ele olha para Jesus e não consegue enxergar em Jesus a diferença fundamental que existia entre Cristo e os demais homens. Então ele representa a humanidade em peso, com as suas palavras e sua atitude. E a humanidade está aí, sem querer saber de Deus. Muitos até professando uma fé em Deus. Quantos, não se ajoelham, se benzem, ou faz qualquer outra coisa, Deus. Mas quando vai para a prática, quando vai para a intenção do coração, quando vai para os sentimentos, nada de Deus. Sou eu aqui agora. Deus está lá no céu, na hora que eu preciso eu vou, mas agora é só eu aqui. É este ladrão que simplesmente escarnece do Filho de Deus, que zomba, estando na mesma condenação como disse o outro ladrão, mas não estava nem aí para a figura de Cristo, simplesmente escarnecendo, e assim vai e caminha a humanidade, zombando, escarnecendo, duvidando, criticando, rejeitando a Cristo. A humanidade, na realidade, tem uma ideia de Cristo que ele foi, como diz Isaías, ferido, aflito de Deus, uma ideia de que simplesmente Jesus veio para sofrer porque Deus quis. Era isso que Isaías estava dizendo. Nós o reputávamos como ferido, aflito de Deus. Ou seja, não foi Deus quem quis. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Foi Deus que mandou ele para a cruz. Ele foi porque quis. Esse ladrão tinha essa ideia, esse pensamento de que Jesus ali estava porque merecia, por alguma razão. E a humanidade continua escarnecendo, e se não de palavras, mas de atitudes, a mesma posição do ladrão, desfazendo de Cristo. Mas aí tem o outro ladrão que representa a outra parte da humanidade, e esta bem menor, numa quantidade bem menor em relação à maioria esmagadora. Aquele ladrão, quando ele olha para Cristo, ele tem uma visão diferenciada daquele homem que estava na cruz do meio. Ele repreende o outro ladrão dizendo o seguinte: tu nem temes a Deus, estando tu na mesma condenação. Nós merecemos porque nós praticamos crimes, mas este nada fez. A visão daquele segundo ladrão, da pessoa de Cristo, era uma visão diferenciada. Era uma visão de quem olha e, na realidade, encontra Deus na imagem que está ali representada.
Se você faz parte dessa minoria, você nunca olha para Cristo como um homem comum. Você sempre vai olhar para Cristo como sendo Filho de Deus. A visão daquele homem era a visão correta. Era a visão que todos nós precisamos ter. Aquele homem, embora no meio de dois malfeitores, ele não era. Era diferente. Naquela figura estava a presença de Deus. E tanto é assim que aquele ladrão, ele não para por aí em simplesmente discordar do companheiro que estava ali. Ele vai mais além e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Além da visão diferenciada, o sentimento daquele outro homem era diferenciado. Não era tão somente olhar a imagem e ver Deus, mas era desejar ter Deus na vida. Não era simplesmente reconhecer, mas poder estar com Deus, participar do reino de Deus. Talvez aquele ladrão, a Bíblia não trata, mas deixa aqui eu abrir um parênteses. Talvez aquele ladrão tivesse até escutado acerca de Cristo, não se sabe. Ou talvez não tenha nunca escutado durante a sua estada aqui na terra. Mas o fato é que ao olhar aquele homem, ele viu algo diferente. É por isso que eu costumo dizer que nós, às vezes, somos equivocados em estar forçando a barra para que alguém aceite a Cristo. Às vezes nos nossos convites, às vezes nas nossas conversas, porque na realidade, você não precisa ser convencido por ninguém, ou nós não precisamos, porque este é o papel do Espírito Santo. O homem, quando ele de fato tem interesse numa vida eterna, numa conduta de moral ilibada, ele consegue enxergar Deus. Aquele jovem rico, quando se aproxima de Cristo, ele vai preocupado com a vida eterna. Embora tivesse um sentimento equivocado. E é o que eu estava retratando aqui. Ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha preocupação com a vida eterna. Estava ali se expressando para Jesus. Mas ele vai com a intenção errada. E Jesus, como eu disse, sempre vai na intenção do coração. Aquele jovem se aproxima e vai logo com a palavra de lisonja para Cristo, acreditando que Jesus seria como qualquer outro homem e que estaria satisfeito com aquilo. Porque a gente é medonho, né? Para gostar desses afagos, desses elogios, massagem de ego, a gente se enche todo, fica parecendo um pavão todo armado. Eu tenho uma filha que desde pequenininha, que ela quando quer alguma coisa comigo, ela é tinhosa. A mãe dela disse que quando ela nasceu, que botaram ela assim em cima, ela olhou e disse: meu Jesus, isso vai me dar trabalho. E ela novinha, ela pequenininha, quando ela queria alguma coisa de mim, ela chegava: painho lindo, e tome cheiro e abraço. Quando eu percebi, o sangue já estava escorrendo, a faca já tinha entrado fazia muito tempo. Ela tem 23 anos hoje de idade, pensa que mudou? É a mesma coisa. Quando eu chego em casa, ela vem painho, quando me abraça, chega e me dá um arrepio. Eu digo: Jesus, o que é que vem por aí? O problema é que eu não consigo escapar. Aí me beija, me abraça, tal, pronto. Quando ela termina, o sangue já foi embora, eu já estou pendurado. E aquele jovem pensava que Jesus era a mesma coisa. E aí ele disse: olha, bom mestre, se eu vou logo levar uma lisonja para ele me responder agradavelmente. Aí Jesus dá logo um corte: por que me chamas bom? Bom só tem um, o Pai.
já desarmou aquele cidadão. Ele disse, pronto, já não vai dar certo a minha ideia. Aí Jesus diz, ei, conhece os mandamentos? Aí citou, ele disse, desde a minha infância. Ele tentou de novo levar Jesus no bico, desde pequenininho. Aí Jesus disse, mas te falta uma coisa. Matou aquele jovem. Porque Jesus nunca vai pelo que nós dizemos, mas pelo que nós vivemos. É o que você sente, é como você pensa, é como você age. É isso que importa para Deus. Então você pode nunca proferir nada contra Deus, mas as tuas ações, elas podem estar na contramão da vontade de Deus. Então comece a repensar. Porque você tem somente duas formas de viver. Esta que o primeiro ladrão representa ou a do segundo. Você é quem escolhe. E quando aquele homem confessa a Cristo o interesse de estar com ele e tê-lo e estar no seu reino, qual é a resposta de Jesus? Hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem herdou a vida eterna simplesmente pela sua atitude. Ele não teve tempo de voltar para a terra e compensar as pessoas por seus crimes, de viver uma vida santa como a gente costuma dizer, nada. Simplesmente a intenção do seu coração foi suficiente para que Jesus o salvasse. É pelo teu coração que você está ligado aos céus ou desligado dele. É o teu entendimento acerca de Deus e do seu reino, e não as tuas falas. E às vezes até a prática hipócrita. Porque tem muita gente, infelizmente, a grande maioria vive dentro das nossas igrejas, mas não passam de religiosos. E para Deus, o que vale é uma vida cristã verdadeira, não a religiosidade. Não é a regra da religião que te coloca junto de Deus, mas é o teu entendimento acerca dele que te faz unir-se a ele. Não é o que a instituição muitas vezes coloca para ser vivido, mas é o que Deus coloca no teu coração para que você siga. É o entendimento que ele te dá acerca do seu reino. Infelizmente, naquele dia, quando Jesus disse assim, olha, apartai-vos de mim, maldito, ele disse, muitos, não foram poucos, levantarão e dirão, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas, eu curei, eu preguei, mas a resposta de Jesus é, eu não vos conheço. Sabe por quê? A fala era uma coisa, até a religiosidade estava impregnada, mas o coração não vivia a realidade de Deus para a sua vida. Não importa. Você pode vir a esta igreja todos os dias, você pode até ler a Bíblia, você pode até orar, mas o que vai importar para Deus é como você se relaciona com Ele. É o teu coração, o teu entendimento diante de Deus. Será que você está agradando a Ele? Será que a tua vida está realmente para servir a Deus? Ou você prefere agradar os homens? Você prefere servir aos homens? Isso aí vai fazer a diferença entre você estar ou não no reino de Deus. O resto tudo passa. O resto tudo passa. Para Deus, o que Deus quer é que nós sejamos reverentes, obedientes à sua voz. É aquilo que Ele coloca para você. É como Ele quer que a tua vida seja pautada neste mundo. Não é o que os outros dizem. Não é como os outros veem. Mas é como Deus coloca na tua vida. A salvação é uma relação entre Deus e o homem. Não é com grupo. Deus não salva grupos. Eu vou entrar na Assembleia de Deus e estou garantido. Vou para a Batista e estou garantido. Não. Não existe isso. A salvação é Deus e você. É como Deus fala ao teu coração.
E é como você responde a esta fala de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ter a visão deste segundo homem. Você precisa ter o sentimento deste segundo homem. Se de fato você um dia quer estar na eternidade com Deus. Se de fato você quer, como este homem disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, quando tu tiver, lembra de me levar também. E Jesus viu a sinceridade daquele homem. O seu entendimento verdadeiro sobre o reino de Deus. Que Jesus disse, hoje estarás comigo. Ou seja, Jesus nem perguntou a ele por que foi que ele tinha feito os crimes, se era roubo, se era morte, se era sei lá o que foi. Jesus não perguntou isso. Jesus não disse, ei, se tu tivesse vida ainda, tu ia se arrepender, ia mudar de vida. Nada disso. Porque quando nós olhamos para a verdade bíblica de uma salvação pela graça, não é mérito nosso, é de Deus. Está lá em Efésios. Não vem dos homens, não vem das obras dele para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Quando a gente olha para isso, a gente entende aquele momento daqueles homens ali na cruz, que você faz a escolha aqui, hoje, agora. Você todos os dias vai estar diante dos dois caminhos. Tem pessoas, e como eu disse aqui, vou repetir, a religiosidade tem tomado conta, está impregnada na vida das pessoas. E elas aceitaram a Jesus, levantaram a mão um dia aceitando Jesus. Aí, como eu costumo dizer, crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Levantou a mão um dia aceitando Jesus, senta no banco da igreja, satisfeito da vida, achando que um dia vai para o céu. E não é nada disso. Isso é religiosidade. Salvação é você todos os dias olhar para a cruz do meio e dizer, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim hoje. Tem misericórdia da minha vida hoje. Porque Jesus deixou uma coisa clara. O religioso é diferente do cristão em muito. O religioso, ele olha para o que está fora e começa a analisar se aquilo é bom ou ruim, se vai ou não. O cristão de verdade nunca olha a aparência. Ele está pensando no coração, porque ele entende que é pelo coração que ele é salvo. Aí ele olha a aparência das pessoas e não vai pela aparência. Ele sabe que o que interessa é o coração. O religioso, ele se sente curado, sarado de tudo. Ele é perfeito. Ele até dá uma mãozinha para Jesus na salvação. Ele acha que a sua prática, vem à igreja, ora, lê, canta no conjunto, faz isso e aquilo outro, sai para evangelizar. Não, já está tudo certo, dou o dízimo certinho, olha, tudo certinho. Eu estou até ajudando Jesus. Então, Jesus não precisa nem fazer muita força por mim, porque eu já estou lá. Religioso. O cristão de verdade, ele todos os dias está olhando para a cruz e dizendo, tem misericórdia. Porque ele entende o que Jesus disse, eu não vim para quem é são, eu vim para quem é doente. O religioso, ele se sente curado, mas o cristão de verdade é um doente crônico. Ele se sente todos os dias dependente da injeção da graça para poder sobreviver um dia. É hoje, amanhã precisa de novo, e depois, e depois, e depois. Enquanto estiver aqui, ele está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim no teu reino. Essa grande diferença que precisa ser todos os dias avaliada por nós. Todos os dias. Como eu disse aqui, todos os dias o caminho largo e o estreito vão estar diante de você. Deixa eu trazer um exemplo. Quando eu ainda morava no Recife, eu tinha uma transportadora e eu tinha um amigo que tinha uma transportadora em Salvador, e um dia ele liga para mim, disse, Júnior, eu estou chegando amanhã em Recife, um negócio bom, quer ganhar dinheiro? Eu disse, oxente, quem é que não quer? Eu quero.
Ele disse, olha, um negócio bom para a gente ganhar dinheiro. Eu digo, então tá bom. Quando foi no outro dia, ele chegou lá, foi lá no escritório. Disse, olha, Júnior, um negócio da China. Aí eu disse, diga lá o que é. Ele disse, olha, a gente vai comprar dólar. Vou dar um exemplo aqui. Se o dólar custava R$1, a gente comprava 50 centavos. Então a gente ganhava 100% em cima. Aí eu disse, mas rapaz, que negócio bom, medonho. Como é que é o negócio aí? Vai me explicando. Aí ele disse, olha, é o seguinte. O camarada vai sair de Brasília, tal dia, vai lá para o Mato Grosso. Aí eu digo, oxê. Mato Grosso, ele sai de Brasília para Mato Grosso. Não vem para aqui não. Não, vai para o Mato Grosso. Eu disse, o que é? Ele disse, não, é o seguinte. Esse dinheiro é verba que o governo recebe e vem em dólar. Aí ele precisa transformar em dinheiro para eles. Isso é dinheiro de desvio. Aí ele vai para o Mato Grosso, porque de lá mesmo ele já pega o avião e sai pela fronteira para ninguém pegar. Eu digo, meu amigo, deixa para lá. Mas Júnior, eu digo, meu amigo, dá para mim não. A porta está larga demais e fácil demais de caminhar. Eu prefiro a porta estreita e o caminho apertado. Porque eu sei que no final eu vou sair bem. Agora, nesse aberto, meu amigo, o final dele não dá muito certo, não. Todos os dias a porta larga e o caminho estão diante de você. Assim como o estreito. Mas se você quer se dar bem, olhe para o estreito. Porque no final dele, a cruz do meio está lá. Para você dizer, tem misericórdia. Lembra-te de mim. Me recebe, transforma minha vida, me ajuda. Eu sou pecador, mas eu careço da tua graça, que é maior do que o meu pecado vil. Como cristão, você todos os dias tem que fazer a escolha por Cristo. Não é uma coisa que você faz uma vez na vida e garante para o resto da vida, não. Todos os dias você tem que ter a atitude deste homem. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Todos os dias a tua visão tem que ser a mesma. Você olhar e ver Deus. O teu sentimento tem que ser o mesmo. Desejar estar com Deus. Aleluia. E assim a tua vida, a tua prática diária vai te levar a uma vida que agrade a Deus. Que o sirva de verdade. E que tenha de Deus, de fato, o agrado. Porque se não for assim, meu querido, tudo aqui vai se desfazer e o final disso tudo é terrível. O final disso tudo é terrível. E eu olho às vezes assim para as pessoas, elas estão trocando Jesus por muito pouca coisa. Estão trocando por carro, chave de apartamento. Estão trocando por bicicleta, por não sei o que, um monte de coisa. Eu fico olhando assim, Jesus do céu, tem misericórdia. Nós estamos, infelizmente, dentro de uma realidade triste para a igreja. As pessoas estão se acostumando com uma ideia de que a mensagem que deva ser trazida seja a mensagem que satisfaz o ser humano do seu ponto de vista social. Nós estamos nos alegrando quando as pessoas estão prometendo que Deus vai curar, que Deus... Olha, veja só como é subjetivo isso. Veja só. Eu chego aqui para vocês agora e disse, olha, Deus está me dizendo que a tua causa tem solução. Duas perguntas. Quem aqui não tem uma causa para Deus resolver? Segunda pergunta. Qual é a causa que não tem solução na mão de Deus? Agora existe uma diferença muito grande. Será que de fato Deus está falando com você hoje? Será que essa causa Ele quer solucionar hoje? É muito subjetivo. Mas as pessoas estão acostumadas com essa ideia e só se sentem bem nos cultos quando tem isso. É uma coisa tão terrível, tão terrível. A mensagem da cruz tem ficado de lado. Agora é só bênção, é poder, é fogo, é machado, e tu recebe. É um misticismo tão desgraçado. O camarada está aqui, se o vento der aqui atrás, ele diz, estou sentindo um negócio, só o vento que passou no paletó dele. Aí os irmãos começam já a tremer aí embaixo. Ele diz, o que ele está sentindo? Eu quero sentir também. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa.
Isso não leva ninguém a nada. O que leva é a cruz de Cristo. É a visão da cruz do meio. É o homem que está no meio, diferente de todos os homens. É o sentimento por este homem que vai mudar a tua vida. Tem muita gente se convertendo. Aí o irmão estava dizendo, rapaz, olha, o fulano pregou ali, foi uma benção, converteu um bocado de gente. E qual foi a mensagem? Ele disse, não, ele chegou lá dizendo, olha, meus irmãos, eu andava numa bicicleta velha, não tinha freio, não tinha paralama, não tinha nada, mas agora Jesus me deu um carro. Vai olhar o carro que está aí na frente. Aí o camarada está aí embaixo e disse, rapaz, eu estou andando de bicicleta velha também, eu vou aceitar Jesus para me dar um carro. Pode não ser nem igual dele, mas se for bonzinho já está bom. Aí o camarada vem por conta do carro. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, venha por conta de Jesus Cristo. Entendendo que você vai ter aflição, mas se tiver bom ânimo, Ele vai te dar vitória, porque Ele é o vencedor sobre todas as lutas. Não venha para cá porque você quer um carro, um marido bom, um emprego bom. Venha porque Jesus garante a tua vida eterna no seu reino de luz e de paz. Se Deus quiser abençoar a tua vida, Ele abençoa. Independente do pregador dizer, receba, receba, receba. Olhe para a cruz do meio. Deseja aquele homem que está na cruz do meio. Abra o seu coração e seu entendimento para o que Ele diz. Isso faz toda a diferença. E eu vou terminar. Mas, nesse texto nós lemos uma coisa interessante. Aquele homem estava ali por conta de todos os crimes cometidos. E Jesus garante a salvação de sua vida, sem nenhum questionamento. Esta graça, que não é mérito nosso, é de Deus, nos coloca diante de uma realidade que às vezes a gente até foge por medo, às vezes a gente foge por vergonha. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus nos dá uma lição prática do que é este evangelho. Que este evangelho não é o que nós estamos acostumados de estar atrás da vida de ninguém, procurando saber o que as pessoas estão fazendo, por onde anda. Um dia eu cheguei no gabinete quando meu avô ainda era vivo, e estava saindo uma comissão lá, uns irmãos, e eu ouvi a conversa meio assim. Era para seguir um irmão que disseram que o irmão estava adulterando. Aí quando os irmãos saíram, eu disse, meu avô, quando foi que Deus lhe constituiu investigador? Como, meu filho? Quando foi que Deus lhe constituiu investigador? Que até onde eu sei, o senhor é pastor. Na sua vida secular, o senhor foi construtor. Mas nunca pensei que o senhor tivesse sido investigador de polícia e Deus tivesse constituído agora. Aí disse, não, meu filho, por que você está dizendo isso? Eu disse, porque desde quando o senhor manda alguém aqui seguir outro para ver se o irmão está pecando ou não? O senhor não tem responsabilidade com isso. O senhor não tem. Se alguém chegou aqui para fazer a denúncia, que prove. Se o senhor quer saber se o irmão está mesmo, o senhor chama ele aqui e pergunta. Porque se ele mentir, quem vai cobrar não é o senhor, não. A igreja não tem esse papel, não. A igreja tem o papel de anunciar Jesus Cristo. E este crucificado. Não tem papel de estar investigando, correndo atrás da vida de ninguém. O senhor liga para os irmãos, manda eles voltarem. Porque isso pode até dar problema. Se ele mentir, Deus vai cobrar dele. E se ele falar a verdade, o senhor vai descobrir. Mas não sai aqui, não. Mas nós estamos equivocados com a nossa ideia. A gente vive vigiando todo mundo. Eita, passou a irmã fulana. Para onde é que fulana vai? Entrando nessa rua, misericórdia. O que é que tem nessa rua? Irmão fulano, não sei o quê. Onde estava? Não é isso não, meu irmão.
A gente faz uma leitura todo mês. Examine-se, pois, o homem. Mandou investigar a vida do outro. É a sua vida que você precisa se preocupar. É com você que você precisa se preocupar. O outro cuida dele. E Deus cuida de todos nós. Porque você não vai ser salvo por A, B, C, D, não. Você vai ser salvo por você mesmo. É o seu entendimento com Cristo. Aí Jesus nos dá uma lição tremenda aqui. Porque Jesus diz, olha, não importa o que tu fez, o que tu estás fazendo agora. Só importa uma coisa, se tu tiveres o entendimento, o sentido real de quem eu sou, eu transformo tudo. Não importa por onde você andava, ou ainda tem andado. Para Jesus nada disso, importa para onde Ele quer te conduzir a partir de agora. Para Cristo, o teu passado é passado. Ele nunca vai te cobrar pelo passado. Tem irmão que ainda fica, eita, Jesus está me cobrando. Jesus não cobra nada do passado, porque o passado passou. Agora, se você não o presente estiver fazendo o que é errado, Ele cobra todos os dias. Mas pelo passado, Jesus não cobra absolutamente nada. Porque quando você o aceita e o recebe, Ele transforma a sua vida. Ele muda. Aquele cidadão ali era um sujeito sem rumo na vida, sem esperança, sem futuro, sem nada. Já estava na última hora da sua morte. E alguém pode até pensar, não tem como Jesus mudar. Jesus mudou. Jesus deu um rumo, apontou para ele o caminho dos céus. Jesus deu uma viva esperança de uma vida futura melhor. E um futuro glorioso ao seu lado. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Você precisa tão somente mudar o teu entendimento. A tua visão precisa mudar em relação a Deus. O teu sentimento precisa mudar em relação a Deus. Quando você fizer isso, Deus vai estar transformando a tua vida e abençoando os teus passos. Todos os dias, você vai estar diante desses dois caminhos. Você é dono da sua vida. Mas eu dou um conselho. Escolha o caminho difícil. Escolha a porta apertada e o caminho estreito. Porque nele, como já disse aqui, o homem da cruz do meio está no final. Para te dar uma vida abundante. Para te fazer uma vida, ou te dar uma vida eterna em gozo, em alegria. Tudo isso aqui, meu irmão, é passageiro. O que você vive hoje, se você é rico, um dia se acaba. Se você é pobre, um dia se acaba. Se você aqui é uma pessoa que sorri muito, um dia se acaba. Se você chora, um dia se acaba. Tudo se acaba. Mas a vida eterna é uma vida que você está programado para tudo não ter fim. Agora, a escolha você não faz amanhã. A escolha você faz hoje. Lembre-se disso. Todos os dias, olhe para a cruz do meio e deseje aquele homem. Peça para que a misericórdia dele, a graça dele o alcance. E assim você terá uma vida eterna feliz. Que Deus nos abençoe.